A receita de hoje é gyoza vegano ou de vegetais. Você pode usar os vegetais que você quiser. É um prato que eu gosto muito, que é muito bom de ter no freezer para uma refeição rápida, e eu resolvi fazer. Aqui eu peguei um pouco de repolho e parti pequenininho e coloquei sal para poder soltar água e depois eu tirar essa água mais pra frente. Peguei aqui uma cenoura média e vou ralar no ralo grosso. E vou picar uma cebola. Eu normalmente gosto de ralar a cebola, mas dessa vez eu queria que ficasse os pedacinhos dela no meio, então por isso que eu não tô ralando. Aqui o meu repolho, você pode ver que depois de um tempo ele começou a soltar o líquido. Eu vou colocar ele em uma peneira e vou espremer. Isso ajuda para que o meu recheio não fique soltando tanto líquido, entendeu? Então vai facilitar a ficar mais sequinho e não soltar tanto líquido quando esquentar e for cozinhar o gyoza. Muito bem, agora os meus ingredientes, a maioria já estão todos preparados e eu vou começar então a caramelizar a cebola. Então eu vou colocar aqui azeite na panela, a cebola e vou deixar até ficar bem dourado. Eu gosto do sabor da cebola caramelizada, então vou deixar até começar a aparecer uns pretinhos nela. E agora eu vou colocar minha cenoura. A cenoura é a primeira coisa que eu vou colocar, porque a cenoura é o que demora mais para poder cozinhar. Então eu vou colocar logo a cenoura. E eu vou temperando. Eu gosto de fazer as coisas de um jeito meio intuitivo. Eu vou colocar todos os ingredientes direitinho aqui na descrição do vídeo para você poder ter a receita mais fácil, tá? Eu tô colocando aqui uma colher de chá de alho. Eu tenho um potinho com alho triturado na minha geladeira, que fica mais fácil. E vou acrescentar o meu repolho, ó, eu espremo bem antes de colocar na panela, para evitar o máximo de líquido possível, né? E aí eu vou provando e tem que ter cuidado com o sal, porque essas comidas assim já são bem salgadas, porque a gente vai colocar shoyu, eu vou colocar miso, entendeu? Essas coisas que são feitas à base do sal. Eu deixei aqui o brócolis por último para picar, porque ele estava congelado antes. Então, tô deixando ele descongelar. Vou picar, colocar no potinho, deixar também o líquido escorrer dele. E aí eu vou acrescentar. O brócolis, ele cozinha bem rapidinho, então não precisa ser colocado no começo da receita. Até é bom colocar um pouco depois, para poder ele permanecer os pedacinhos. Olha o tanto de líquido que saía, porque esse brócolis estava congelado. Eu geralmente tenho um pedacinho de gengibre no meu freezer, então foi isso que me salvou hoje. Peguei 2 rodelinhas de gengibre, vou picar bem pequenininho também para colocar no meio da minha cenoura com brócolis e repolho. Ficar bem pequenininho para poder dar bastante sabor, mas também não quero que fique muito forte. E mais tarde, no final só que eu vou colocar a cebolinha nessa receita. E eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de molho de ostra. Nessa receita eu usei 1 colher de sopa de molho de ostra e depois mais pra frente vou usar 1 colher de sopa de soja. Então você pode usar só o molho de soja mesmo, se você quiser manter essa receita vegana. Se você não se importa, você pode usar o que você tiver, né, disponível. Aqui, ó, 1 colher de sopa de molho de soja. E aí eu vou misturando e vou provando. E aí eu coloquei 1 colher de chá de óleo de gergelim. Mistura, mistura. E agora que está pronta a minha receita, eu vou colocar por último a cebolinha. Eu quero que esse recheio ele esfrie um pouco. Então eu vou colocar aqui nesse potinho para poder dar uma esfriada. E vou acrescentar a cebolinha por último, quanto menos esquentar ela, mais bonita ela fica. Muito bem.
Eu fui cozinhando esse recheio até eu comer um pedacinho dessa cenoura e tá num ponto bom pra mim, tá certo? Então, ela já tá um pouco cozida, mas também não tá muito mole. Agora, enquanto o recheio esfria, eu vou fazer a minha massa. A massa ela é bem simples, eu vou misturar 1 xícara de trigo com 1/3 de xícara de água quente. Então, você coloca essa água pra ferver, tira ela e deixa ela esfriar um pouquinho. Então, não pode estar fervendo, tá certo? É água quente. Eu tô colocando aqui 1/3, que dá mais ou menos uns 80 ml de água. Coloco no meio e vou incorporando aos poucos com a farinha. Eu vou querer que ela fique bem empelotada primeiro, tá certo? Vou espalhar o máximo possível dele na água. E aí, depois, quando já tiver uma farofinha, eu vou colocar a mão na massa. Eu usei 2 receitas dessas para a quantidade de recheio que eu fiz, tá bom? Então, eu aconselho você a fazer uma receita, ver quantos disquinhos dá e fazendo recheio, se precisar faz mais. Então, aí eu vou começar a sovar essa massa até ela ficar mais homogênea, tá certo? Você vai ver que ela tá aqui muito quebradiça ainda, tá muito partida, né? Então, eu vou sovando até ela começar a ficar mais lisa. Agora, ela não vai ficar perfeitamente lisa, tá? A gente vai perceber aqui que ela ainda vai ficar meio assim, com um aspecto quebradiço ainda quando você tenta fazer uma bolinha. Mas se você sovar ela por uns 3 a 4 minutos, você já vai ver que ela vai ficar melhor na sua mão, tá bom? E, se necessário, você acrescenta um pouco mais de trigo na bancada para poder ela não ficar grudenta. Agora eu vou deixar essa massa descansar por 20 minutos. Então eu vou cobrir ela com um pano úmido e deixar ela aqui quietinha por 20 minutos. É o tempo que o meu recheio ele esfria, é o tempo que eu vou lavar a louça e deixar tudo organizado. Muito bem, passados 20 minutos, né, aqui ó, é tudo de flash. Eu vou fazer um furo no meio da minha bola e vou aumentando e vou transformar nisso em um rolinho de uma espessura de mais ou menos do meu dedão, no caso. Meu dedão não é tão grande, eu diria que é mais ou menos isso. Ele fica grossinho, então você tem que abrir assim no tamanho mais ou menos assim, que nem nessa imagem você está vendo aqui. E o tamanho que você cortar esses quadradinhos, que parecem quadradinhos de nhoque, vai ser o tamanho mais ou menos da sua massinha do gyoza, tá certo? Então você pega esses quadradinhos, espreme e você abre. Você também pode abrir com um rolo de macarrão e depois cortar com um copo. Mais pra frente eu comecei a fazer isso para poder ele ficar mais arredondado. Você vai observar que funcionou bem com esse rolinho. Ele cresceu. Parece mais com a técnica, né, que eu vi nos vídeos que eu assisti e as pessoas orientais fazendo. Mas eu acho que dá mais trabalho. Eu acho que é mais rápido se você abrir no rolo não tão grosso, cortar em formato de círculo e depois, aos poucos, você vai afinando a borda. Então esses primeiros que eu fiz aqui, eu fiz da forma mais tradicional. E mais pra frente, quando colocar na velocidade rápida, você vai ver que eu já eu abri ele maior, cortei com um copo e depois, quando eu for fazendo, eu vou afinando a borda. Por quê? A borda tem que ficar mais fina, já que eu vou fazer a dobradura na borda. Então, você tenta sempre deixar a borda o mais fininho possível, para quando você for dobrar, não ficar uma massa muito grossa para comer. Esse aí é meu primeiro que eu estou fazendo. Não tinha experiência nenhuma. Na verdade, acho que é o segundo, tem outro pequenininho ali atrás, né? Mas eu tô aprendendo a técnica e eu confesso pra vocês que eu continuo não sendo tão boa nisso, mas eu estou bem melhor do que eu estava neste comecinho. E eu descobri que essa aqui que eu tô fazendo agora, que é a técnica, o jeito tradicional, né, de se fechar um gyoza, eu não achei tão fácil assim. Eu tive alguns problemas, mas eu fui assistir uns vídeos online e eu encontrei um outro jeito que eu achei mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês essa outra dobra que eu achei mais fácil de fazer. Agora, se você entrar na internet e colocar fechar gyoza, ou em inglês até gyoza folding, vocês vão encontrar vários vídeos que vão explicar bem os vários tipos de dobradura que você pode fazer. Esse aqui é o que eu achei mais fácil. Você fecha a pontinha dele e aí eu coloco bastante recheio porque eu acho mais gostoso. E aí você vai empurrando pra dentro e fechando, ó. Você fecha
e empurra pra dentro e fecha por cima. Empurra pra dentro e fecha por cima. Eu achei esse que fica mais fácil e achei que ficou bonitinho. Então eu acabei fazendo a maioria dos meus gyozais desse jeito. O jeito que eu falo gyozá acho até errado. Acho que meu irmão já me corrigiu várias vezes. Mas acaba sendo o jeito que eu falo. Então, desculpa aí qualquer um que souber falar direitinho. Muito bem, então, depois que eu descobri esse jeito que eu achei mais fácil, eu comecei a fazer vários assim. Aqui eu vou mostrar um outro jeito, né, que parece uma esfirra, que eu vi também no vídeo. Lembrando que é sempre importante você passar água nas bordas para poder grudar direito essa massa, tá bom? Então aqui, ó, fazendo tipo uma esfirra. Muito mais fácil também. Você vai fazendo e vai testando. Eu sei que não é o jeito mais tradicional, mas o importante é fechar e você conseguir fazer de uma forma que ele não abra, pra você cozinhar ele e comer. Então aqui, ó, já comecei a abrir ele mais no geral, cortar com o cortador, com um copo, e aí eu só afino a ponta com o meu rolinho. E aí, ó, eu fui cada vez testando uma dobradura diferente e acabou que realmente depois eu voltei para aquele do que você aperta e empurra para dentro e vai fazendo essas dobrinhas, que foi o que eu gostei mais de fazer. Mas aí, agora é produção, fazer sem parar um monte até você ter vários prontos para comer. Eu gosto sempre de fazer coisa e congelar, né? Então eu lembro que quando eu morava fora, a host family que eu morava, eles sempre tinham gyozá no freezer. E era uma refeição muito fácil e muito boa, porque você só colocava num potinho no micro-ondas e ele cozinhava no vapor. Você fechava ele, né, num potinho no vapor e comia com molho shoyu. Então é uma boa coisa pra você fazer, deixar no freezer pra poder comer no momento que você não tá com tempo, né, de cozinhar. Então aqui eu tô fazendo vários pra isso. Eu tô fazendo vários pra poder congelar e poder ter um lanche rápido, um almoço rápido, até um jantar rápido. Agora que eles já estão prontos, o que eu vou fazer é cozinhar eles. Então, eu vou pegar uma colher de chá de amido de milho, misturar na água e já deixar misturado prontinho para quando o meu gyoza ele já estiver começando a dar uma dourada. Colocar aqui um fio de azeite, deixar a panela ficar bem quente. Vou colocar aqui os meus gyoza. Eu gosto de falar gyoza, mas eu acho que o certo é gyoza. Mas aí, ó, me corrijam aí nos comentários. E aí, ó, vou colocar nele na panela bem quente aqui eles. E vou deixar eles cozinhar no vapor. Mas, pra poder ficar aquele crocantezinho no fundo, assisti muitos vídeos. E aí a gente vê que o segredo é você jogar aquele amido de milho, tá certo? Então, ó, quando ele começou a dar uma dourada, eu joguei o amido de milho, dei uma misturada pra poder pegar em tudo e acrescentei mais água pra ele poder cozinhar no vapor. Esse processo é bem rápido, tá? É questão de 5 minutos. Então, você tem que ficar de olho, porque você quer que a sua massa comece a ficar um pouquinho transparente. Então, você vê que já secou a água, mas só que ele ainda parece estar meio cru, coloca um pouquinho mais de água. Tenha paciência. Deixa ele cozinhar e depois que ele cozinhar, você deixa ele secar, que ele vai ficar com o fundinho dele todo bem douradinho. Pronto, eu já vi que a minha massa tá meio transparente, o fundinho tá bem douradinho, então você pode dar uma virada para poder deixar mais um outro lado dourado e deixar ele dourar mais um pouco do outro lado. Ou se você quiser deixar ele mais molinho em cima mesmo, você pode deixar do jeito que tá e servir. Eu vou ensinar vocês também a fazer um molhinho para poder comer o gyoza junto, tá bom? Então, vamos agora passar para o molhinho. O molhinho é bem simples, vai meia xícara de molho de soja,
1/4 de xícara de vinagre, pode ser de arroz. Eu tô usando aqui metade do de arroz com metade do meu de maçã que eu faço em casa. Coloquei 1 colher de chá de gengibre picado, uma rodelinha de gengibre picado para dar um gostinho. E tô colocando 2 colheres de chá de açúcar e 1 colher de chá de óleo de gergelim. Depois que eu misturar isso aqui, eu vou colocar umas cebolinhas por cima, misturar bem para dissolver o açúcar e está pronto o seu molho. Se você fizer com uma certa antecedência, ele fica mais gostoso com o tempo, tá certo? Nesse pedaço aqui eu até deixei o áudio ligado para vocês escutarem o barulhinho do crocante. Desculpa pelo barulho total, né, de eu comendo. É mais só para mostrar mesmo como essa casquinha fica crocante. Fica uma delícia você molhando ele no molhinho, ó, o recheio. Eu não senti falta de carne nessa receita, tá certo? Tá uma delícia. Gostinho de gyoza. E eu comi fácil. Eu acho que eu fiz o que aí? Uns 7? Comi os 7 facilmente. E comeria mais até. E é uma ótima refeição, né? Prática. Pra você ter no freezer. Pra poder um dia de pressa você poder fazer e comer.